Irmãos, o Senhor tem, nesses últimos dias, separado o seu povo para Ele mesmo, preparado o seu povo para que então nós venhamos a corresponder ao amor do nosso noivo celestial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso noivo celeste, mesmo porque o dia do casamento está se aproximando, há uma grande expectativa das bodas do Cordeiro. Eu creio, irmãos, que não vai dar, claro, para a gente começar e terminar hoje. Vamos começar hoje a primeira parte e no domingo pela manhã nós vamos concluir nesse tempo do noivo celeste. E aí vamos então dar continuidade. O tempo está passando muito rápido. Ontem, na reunião de homens aqui, nós começamos a falar sobre as características do homem de Deus e foi 1h10, nós estávamos introduzindo, não deu para falar nenhuma das características do homem de Deus. Não foi filmado porque o estudo foi um pouco pesado, né? E então o Senhor não permitiu. Mas nós vamos, como o irmão César disse, vamos dar continuidade lá em Campo Grande, vai marcar lá na chácara para a gente estar dando continuidade sobre o estudo de homens, que é muito importante. Alguns irmãos vieram falar conosco que seria necessário fazer mais desses encontros, palavras voltadas para os homens, porque, irmãos, o Senhor deseja, precisa, necessita, anseia de que dentro do corpo de Cristo, a vida da igreja, se levante colunas, homens, colunas, anciãos que se assentam à porta, anciãos que tomem decisões, anciões que verdadeiramente, irmãos, se posicionem com relação à vida da igreja, o corpo de Cristo, com relação a dar sustento àqueles outros irmãos que estão caminhando, começando agora a caminhada cristã. Necessário, a igreja precisa de homens. As mulheres têm tomado a frente nos lares, nas igrejas, tem sido uma bagunça terrível. Então a igreja necessita de colunas, homens, que verdadeiramente vive uma vida de união com o Senhor, uma vida que não vai permitir que nenhum resquício de doutrinas várias e estranhas adentre no seio do corpo de Cristo. Assunto de Hebreus, ele disse assim: não é para a gente nos envolver com doutrinas várias e estranhas, porque quando a nossa satisfação não está em Cristo, outras coisas irão ocupar o lugar de Cristo na igreja, e tudo vem em nome de Deus, muitas vezes em nome até de Cristo, mas que Ele não está envolvido, irmãos. Então, por isso que temos que rogar ao Pai, para que Ele levante homens, para que sejam colunas, anciãos, que de fato o Senhor possa contar com eles, para que sejam cooperadores do Senhor, que sejam embaixadores do reino. Às vezes nós até citamos aquele texto do apóstolo Paulo, né? Nós somos embaixadores de Cristo, mas talvez tem pessoas que falam isso, nem sabem o que é ser um embaixador. O embaixador é um representante diplomático. De repente o presidente aqui da nossa terra envia você para ser embaixador lá na França, na Alemanha, ou seja, qualquer país. Você está representando você sozinho, toda a nação brasileira. Agora, irmãos, embaixadores do reino, muito cuidado quando você professa isso. Eu sou embaixador do reino, sendo que às vezes você não tem nada a ver com isso. Então devemos tomar muito cuidado com a palavra do Senhor, porque, irmãos, Paulo fala o seguinte, Filipenses 3, é para nós andarmos de acordo com o que nós já alcançamos no Senhor. Então não queira, de repente, inventar coisas que de fato não diz respeito à tua vida prática com Ele. Isso é uma barca furada. Isso só vai fazer com que você retroceda na vida cristã e você sirva de obstáculo para muitos. Então Deus deseja, irmão, que nós sejamos homens e mulheres maduros no Senhor, que tenham os olhos voltados tão somente para Cristo e nada mais do que Ele, porque Ele é suficiente. Quando Ele ressuscitou, Ele disse que todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Esse Jesus Cristo que tem todo o poder, no céu e na terra, Ele habita dentro de nós. Ele quer fazer de nós homens e mulheres perfeitos, teleios, maduros. Não que nós nunca aqui na face da terra vamos ser homens e mulheres perfeitos no sentido humano, mas perfeito quando diz lá em Mateus 5, naquele lindo sermão da montanha, ele diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. O que isso significa? Que Deus exige uma perfeição nossa? Não é isso que Ele está dizendo ali, irmão. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma vida ascensional com o Senhor. O que é uma vida ascensional? A nossa vocação com o Senhor é uma vocação celestial. Então, a vocação celestial, isso não depende da função que você exerce no corpo de Cristo. Seja ministério da pregação, ministério pastoral, da oração, não importa, louvor. Todos nós temos uma mesma vocação. Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, da soberana vocação de Deus em Cristo. A palavra soberana vocação, no original, significa uma vocação ascensional, eliquiodal. Então nós vamos passando pelas Escrituras Sagradas, vamos crescendo. Hoje, irmão, se você de fato é uma pessoa que lê as Escrituras, uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor, você vai perceber que cada dia que passa, a tua leitura, a tua devoção ao Senhor, ela começa a ser de passos mais maduros. As Escrituras, elas começam a fazer para você um sentido maior. Então isso é tão maravilhoso, irmãos. E aí a gente percebe, irmãos, que a única maneira de nós nos apaixonarmos pelo nosso noivo, o Senhor da igreja, né, é quando nós verdadeiramente aprendemos não a respeito dele, mas a ele. Ele disse em Mateus 11, versículo 28 e 29, aprendei de mim, eu sou o ensino de vocês. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, Ele é o nosso ensino, vamos aprender dele, porque Ele é o Cristo infinito. Ele é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Essas três pessoas moram dentro de você. Agora imagine, irmãos, quem nós somos hoje. Filhos amados do Pai. Isso é tão lindo. Por outro lado, nós ficamos tão tristes, porque estamos vivendo uma época de apostasia. O que é apostasia? Como que ela tem atuado nesses dias? É que as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. Elas querem fazer um culto da maneira que elas acham adequado, mas às vezes não é o adequado. Irmãos, nós nunca podemos ter uma liturgia em um culto, porque quando nós colocamos uma liturgia, às vezes nós usamos o pretexto, lá em 1 Coríntios 4, versículo 30, que é para nós fazer todas as coisas com decência e ordem. Às vezes não é a ordem do Espírito para a reunião da igreja. Então, a reunião da igreja, ela tem que ser constituída de uma terapia espiritual, onde o Espírito Santo tem plena liberdade em nosso meio. A palavra fala em Apocalipse capítulo 1, que o Senhor da igreja, Cristo, Ele passeia no meio dos candeeiros. Ele já habita em nós, mas Ele passeia em nosso meio, para ver se verdadeiramente os candeeiros estão acesos, claro, com o fogo do Espírito, com o óleo do Espírito. Muito lindo. Irmãos, nós vamos voltar a estudar Apocalipse, porque o tempo urge, o Senhor está voltando, irmãos. Então Ele quer uma igreja preparada, uma igreja pronta para encontrar com o seu noivo. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre esse noivo celestial, para a gente perceber o quanto nós somos amados pelo Senhor, para nós não termos então uma ideia do que significa o amor de Deus, mas o Pai deseja que nós nos lambuzamos no seu amor, que nós desfrutemos
desfrutamos do seu amor. Todos nós sabemos que Deus é amor, mas são poucas aquelas pessoas que desfrutam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor já está em nós. Quando cremos no Senhor, cumpriu-se em nós o Salmo 133. Lembra do Salmo 133? Que fala que, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. Ali era, no Salmo 133, é Arão. Arão, ele recebeu aquele banho de óleo na cabeça dele, desceu para a barba e depois para a gola das suas vestes. Então, a gola das suas vestes significa o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Então, o Salmo 133, ele é resumido num versículo em Atos 2:33, que Deus exaltou a Cristo, a príncipe salvador, exaltou a Cristo, tendo ele recebido do Pai a promessa do Espírito, ele derramou sobre nós seu Espírito. Então ele é o cabeça, ele recebeu o Espírito não para ele, mas para derramar sobre nós, para cumprir aquele tipo do Antigo Testamento. Porque Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não é apenas o Salvador. Nós vamos estudar aqui aos domingos pela manhã para nós enxergarmos o nosso sumo sacerdote. Quais são as funções dele na vida da igreja, como ele tem agido, como ele tem nos edificado, como ele deseja que nós venhamos então a crescer nele. Para que ele alcance em nós uma resposta. Vamos também tratar esse ano muitas vezes sobre o eterno propósito do Pai. Deus tem um segredo, tem um propósito que agora foi revelado, que não é a igreja, não é a família, mas é o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele deseja que a igreja seja uma cooperadora na concretização do seu eterno propósito. Então, aqueles que verdadeiramente têm tido um compromisso com o Senhor, o Espírito Santo tem habilitado e capacitado esses irmãos para que eles sejam cooperadores na conclusão do seu eterno propósito, no fechamento de todas as coisas. Então o Espírito anseia e clama por isso. Ele nos dá toda a habilidade. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 5, ali você vai encontrar que nenhum dom nos falta, nós somos enriquecidos em tudo nele. A palavra fala em 2 Pedro 1, versículo 3, que tudo aquilo que concerne a vida e a piedade já foi colocado em nós. Então, não tem desculpa, irmãos. O problema é que nós somos negligentes. É o assunto de Hebreus. Não podemos, a nossa necessidade é de perseverança. Entendeu? Eu vou voltar para o texto aqui, nós nem lemos ainda, senão eu vou acabar não falando sobre o noivo celeste. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 24. Gênesis 2, 21 e 24. Irmãos, nós precisamos, irmãos, conhecer mais aquele o qual foi prometido para nós. Quem que prometeu Cristo para nós, irmãos? O Pai. Mas quem que anunciou Ele para nós? Quem que confirmou essas promessas? Os profetas. Os profetas, os salmos, muito interessante. E aqui no versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono. A palavra pesado aqui, irmãos, a ideia é um profundo sono. É um sono. Aqui, entenda uma coisa, Adão, segundo está escrito em Romanos 5,14, Adão prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. Adão é uma figura de Cristo. Hoje pela manhã nós comentávamos no estudo sobre o primeiro Adão e o último Adão, que nós temos uma ideia muito equivocada, porque muitos pregadores já mandaram Adão para o inferno. Adão, ele pecou voluntariamente, depois nós vimos como que nós chegamos ao Senhor de uma forma voluntária também, crendo, para que Ele exerça em nós todo o seu propósito. Mas um texto que afirma que Adão é filho de Deus, se você quiser acompanhar comigo, abra por favor em Lucas, só para mostrar que Adão, ele foi salvo pelo Senhor, porque
ele prefigurava Cristo, e Adão foi feito filho de Deus. Por que nós sabemos que Adão foi feito filho de Deus? Primeiro porque está escrito, vocês se lembram? Quando Adão pecou, ele tentou fazer ali vestimentas de folhas de figueira. Então o que Deus fez ali? Deus não aceitou aquilo, e Deus, Gênesis 3:21, fez vestimentas de peles e os vestiu. Aquilo era uma figura do cordeiro que iria ser sacrificado, que iria ser morto, e vestiu e depois expulsou ele do paraíso. Mas então aquela vestimenta, porque a palavra fala em Hebreus 9:22 que segundo a lei todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus sacrificou um animalzinho, figura daquele que haveria de vir, para que então cobrisse, vestisse Adão e Eva e os expulsou do paraíso. Então a nossa história começa fora do paraíso, em Adão. Mas, irmãos, graças ao Senhor, se você, por exemplo, lê Lucas capítulo 3, do verso 23 em diante, você vai ter aqui a genealogia de Jesus. Nós estamos quase terminando um estudo sobre a genealogia de Jesus. Vamos pregar sobre a genealogia. Nós não temos pessoas que ministram, né? Mas o Senhor tem muito para dizer para nós sobre a sua genealogia. Agora, chegando aqui no versículo 38, o que está escrito aí? Lucas 3, verso 38. Olha só. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então Adão é filho de Deus. Ele caiu no pecado, mas Deus o resgatou, porque Adão era uma figura de Cristo, porque ele era o primeiro Adão, Cristo é o último Adão. Então, como que eu já ia entrar aqui na história de Salomão, mas vamos deixar para lá. Irmãos, vamos lá então para o nosso texto, senão a gente não conclui isso aqui, essa primeira parte hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. A este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a. Aqui um detalhe importante, irmão. Essa palavra transformou no original significa edificou-a. Tá certo? Não esqueça disso. Se você tiver depois uma Bíblia hebraica, ou pode pesquisar na internet, tem hoje, tudo tem. Aqui Deus, não, aqui a ideia, se você ler aqui literalmente, parece que Deus, num passe de mágica, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Aqui Deus edificou uma mulher para Adão, que foi de onde que Eva foi tirada? Do homem. Irmãos, para vocês entenderem onde que nós estávamos antes de Deus criar o mundo. Se Adão prefigurava Cristo, lembre-se, se Adão prefigurava Cristo, onde é que estava a igreja antes da fundação do mundo? Se Eva foi tirada de Adão, irmãos, é uma história profunda, linda, maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria, pelo fato de nós termos tido os nossos olhos abertos para crermos no Senhor. Então, onde estava Eva antes dela ser criada? Ela estava em Adão. Paulo fala porque do varão ela foi tomada, foi tirada, foi edificada. Então, verso 23 diz assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos. Fala de uma realidade interior, osso, e carne da minha carne. Carne da minha carne fala da expressão, ela tem a minha realidade interior, ela tem a minha expressão. Então, Eva se parecia com quem, irmão? Com o girino?
Com o leão, com a vaca, com o touro, com o bode? Não, parecia-se com o homem. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela foi tirada do homem. Que coisa linda. Agora aqui, olha o casamento, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 5? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, Deus fez cair um profundo sono em Adão. E quando Adão estava impossibilitado de realizar qualquer coisa, então Deus edificou uma mulher para ele, que é uma figura linda da igreja. Você se lembra lá em João capítulo 19, versículo, não precisa abrir, 33 e 34, quando Jesus verdadeiramente deu aquele brado, aquele grito: está consumado. E ele rendeu o espírito e Jesus morreu. Jesus, irmãos, ele veio a este mundo com uma finalidade. Qual que é a finalidade que Jesus veio fazer neste mundo? Salvar os pecadores? Também. Mas ele veio fazer uma coisa muito importante. Ele veio fazer, em primeiro lugar, fazer a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Hebreus 2,10 diz assim: era ter uma família com muitos filhos, conduzindo muitos filhos à glória. Essa é a vontade do Pai. Então o Filho veio a este mundo satisfazer uma necessidade nossa. Qual é? Solidão. Um homem ou uma mulher sem Cristo é uma pessoa que vive sozinha. Ela tem ali os seus encontros consigo mesmo e ela vai buscar de alguma maneira para suprir a sua solidão em muitas coisas neste mundo: bebida, religiosidade. Cada religião, esoterismo, macumbaria, evangélicos, católicos, todas essas religiões, elas oferecem um Deus criado pelo próprio homem. Um Deus que o irmão disse lá uma vez, né? O gênio da lâmpada. Você esfrega ali, ele está pronto para te servir. Irmãos, que falta de conhecimento é esse? Muitos, infelizmente, não conhecem o Senhor. Precisa, irmãos, pedir ao Senhor visão espiritual para que nós o contemplemos além da letra a Ele. Não adianta nós termos conhecimento bíblico, conhecer a Bíblia e não conhecer o Senhor da Bíblia, irmão. Precisamos de conhecer o Senhor, Senhor da glória. Eu não esqueço daquela história que uma mulher simples foi procurar o pastor Glenn, lá no gabinete dele. Ela recentemente havia crido no Senhor. Ela tinha um anseio pelo Senhor. Então, os olhos dela foram abertos, ela pôde crer que ela foi incluída no corpo de Cristo, onde ela morreu e ressuscitou com Cristo, e Cristo agora era a sua vida. É o caminho que leva a Deus, a nossa morte com Cristo na cruz. E aí, irmão, ela saiu para trabalhar depois de um mês, vibrando em conhecer o Senhor de uma forma que ela nunca tinha conhecido. Ela foi uma evangélica há mais de 20 anos e agora ela creu no Senhor. Ela estava totalmente quebrantada, com temor e tremor, porque ela havia morrido com Cristo, ressuscitado com Cristo. Cristo era a sua vida, agora em realidade espiritual. E aí um dia ela nem soube o que fazer. A filha dela estava doente, uma filha de 12 anos, que cuidava de uma outra filha, porque ela tinha que trabalhar, porque o marido havia deixado ela. Ela falou: gente, tem que trabalhar, mas eu sei que Deus é comigo, Ele não vai me desamparar e não vai me deixar. Ela foi, antes de ir, resolveu passar lá no Glênio, no gabinete. E o Glênio recebeu, ela contou a história para o Glênio e falou: Glênio, eu queria que você orasse pela minha filha, que ela está enferma. O Glênio falou: eu não vou orar pela tua filha, não. Você pode orar? Porque nós temos uma mania de achar que o pastor é o cara, né?
vocês vierem atrás de mim, vocês estão perdidos, irmãos. Para de colocar a vossa fé em homens. Paulo ele escreveu assim, lá em 1 Coríntios 2, a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, nós temos que conduzir as pessoas a Cristo, que é o nosso pastor, percebe? Então, o Glênio foi muito sábio, dizendo o seguinte, olha, eu não vou orar não, ora você. O Deus que é o meu Pai, é o teu Deus, é o teu Pai também, então você pode orar. Mas vocês oram tão bonito, você está orando para homens? Ora para Ele. Aí ela orou assim, ai meu Deus, o pastor ele disse que eu posso orar, e eu não sei orar, mas a minha filha está doente, o senhor vai na frente que eu vou atrás. Em nome de Jesus, amém. Aí depois ligou para a filha, estava curada. Que oração linda, nós gostamos de enflorear as nossas orações, né? Ó Deus, estamos na Tua presença. Meu Deus, que coisa mais sem graça. Aquela oração de intimidade, aquela oração Pai. Irmãos, imagina só se nós tivéssemos a coragem de orar, como está sentindo os nossos corações, essas orações verdadeiras, mas nós não oramos. Então o Espírito Santo pega as nossas orações que nós não oramos, com gemidos inexprimíveis, e leva diante do Pai. E o Pai então ouve as nossas orações, porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas, diz Romanos 8:26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele pega firme conosco, nos levando para a realidade, que é a verdade, porque o Espírito, a função do Espírito é nos levar, nos conduzir a toda verdade, que é Cristo, para Ele. E a nossa inclinação de orar, irmãos, eu e você, nós nunca tivemos vontade de orar. Quem ora em nós, quem anseia pela comunhão com o Pai, é o Filho. Nós não gostamos de orar. Deixa eu fazer uma pequena digressão aqui para mostrar essa realidade. Por exemplo, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, olha aqui, irmãos, que coisa preciosa. Gálatas 4, apenas o versículo 6. Claro que nós somos filhos, nós já temos o Senhor habitando em nós. Aí ele diz assim, olha que interessante, Gálatas 4, versículo 6, diz assim, aqui o contexto fala que ele morreu, né, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí no versículo 6 ele fala assim, Gálatas 4, 6, e porque vós sois filhos, então aqui nós temos que ter convicção, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então, aonde foi que Deus enviou o Espírito de seu Filho? Aos nossos corações. Porque nós cremos, mediante a graça, que morremos e ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Então, nós recebemos o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho é o Espírito do Cristo glorificado, que habita em nós. Então, o Espírito de seu Filho que clama, não é nós que clamamos, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele é um com o Pai, que conhece o Pai, que ama o Pai, que habita em nós, que nos leva a clamar, Abba, Pai. Quando você ora, é o Filho que anseia pela comunhão com o Pai. Aí você estraga a oração do Filho, você pede um monte de coisa. Não é errado você pedir coisas para o Pai, mas irmão, quando você acaba os teus pedidos, é mais ou menos assim, Pai, abençoa minha família, abençoa meu trabalho. Isso não é errado, irmãos. Abençoa não sei o quê, mas depois, em nome de Jesus, amém, e vira as costas, sai. Queridos, quando acabam os pedidos, é hora de você começar a orar. Orar não é monólogo, um só que fala. Orar é diálogo.
Onde você fala, o Pai escuta. Agora você tem na oração, tem que o Pai falar e você ouvir também. Senão não é oração, isso não é monólogo, né? Então, Deus vai ouvir as nossas petições, orações intercessórias, é importante que façamos elas, mas também o Pai deseja, irmãos, falar conosco. Deixa Ele falar, passa tempo diante deles. Tem uma história muito interessante de George Miller, o irmão escreveu a biografia dele. Ele contou uma história de George Miller que eu já contei para vocês aqui, mas ela é muito interessante, aquela história. Tinha um homem que tinha um dom de orar. George Miller foi chamado pelo Senhor para cuidar, ele era pastor de uma comunidade, e também o Senhor o chamou para cuidar de órfãos. Mais de 2.000 órfãos que ficou sob sua responsabilidade, e ele nunca pediu um centavo de ninguém. Ele dependeu inteiramente do Senhor. Então, ele era um homem de oração. Então, tinha um outro homem lá, que era um homem de oração, que tinha um dom de orar, queria conhecer George Miller, e veio até onde George Miller estava, e disse o seguinte: olha, eu quero orar com o Senhor. George Miller já estava, aí seus 60 e poucos anos, cabecinha branca. Então vamos orar, vamos lá para minha casa. George Miller, onde é que você ora? Eu oro no quarto, eu quero orar com você lá no seu quarto. E George Miller chegou no quarto e falou: olha, eu vou orar ali no cantinho. E ele se ajoelhou no cantinho da cama, e esse que tinha o dom de orar, da banda de cada cama, e ele começou a orar: Senhor, graças te dou. Senhor, obrigado por estar aqui com o irmão George Miller. Senhor, obrigado porque... E começou a falar e falou 15 minutos. Aí ele sentou na cama e George Miller, sem dar um pio, silêncio absoluto. 1 hora, George Miller estava ali, sem dar uma palavra. Silêncio, aquele homem ali, o dom de orar, estava inquieto. Esse velho, será que está passando mal? 1h30 e ele nada. E ele já estava para chamar a atenção de George Miller. Até que George Miller disse assim: meu paizinho, meu papai, pai. Aquele homem depois ele testemunhou, ele disse assim: olha, eu nunca senti na minha vida uma coisa tão gostosa. Aquele quarto foi invadido com a presença do Senhor, de uma forma que aquilo me tocou. E eu que achava que tinha o dom de orar, não tinha nada. Oração é intimidade com Ele. Irmãos, que coisa linda é nós aprendermos a ir para o lugar secreto e passar tempo com o Senhor, estar aos pés do Senhor. Como é maravilhoso isso, irmãos. Então aqui, vocês percebem que é o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Está vendo, irmão? Interessante que agora, tudo aquilo que Ele é em nós, Ele atribui a nós. Se você ler, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15, você vai descobrir que nós clamamos, né? Porque o Filho clama em nós. Romanos 8,15 diz assim, olha que interessante aqui. A palavra não está se contradizendo não, viu, irmão? Aqui nós precisamos de sabedoria, inteligência e entendimento para compreender o que o Espírito quer nos mostrar. Diz assim, Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual agora é nós que clamamos, Abba Pai. Por que nós clamamos? Porque o Filho anseia por uma comunhão com o Pai. Ele é um com o Pai, Ele habita em nós, o Pai está em nós. Então o Filho ama orar. Então por isso que Ele está tratando na nossa alma, cada dia que passa. Ele vai usar a cruz para nos quebrantar, Ele vai usar o Espírito, a palavra, vai usar, irmãos, as tribulações do nosso dia a dia, tudo para que o nosso coração seja inclinado para Ele, porque Ele nos ama tanto, irmãos.
Ele deseja que nós conversamos com Ele o dia todo, pensamos nele, estejamos sempre lembrando dele, porque o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. É com ciúmes que anseia por nós o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, irmãos, tudo aquilo que nós tocamos neste mundo que traz satisfação para nós, isto entristece e gera ciúme no Espírito. Você nunca entende, será que você entende aquela palavra quando Pedro diz assim, 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de quê? De propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Se nós somos exclusivos de Deus, nós somos prometidos a Ele. Nós somos a noiva de Cristo. Então, queridos irmãos, voltando aqui para o texto que nós acabamos de ler, para que Eva nascesse, Deus fez com que caísse em Adão profundo sono e tirou ali do seu lado Eva. Depois, irmãos, que o Senhor Jesus morreu na cruz, vocês se lembram? Em João capítulo 19, 33 e 34, quando quebraram a perna daqueles dois ladrões, lá que morreram com Cristo, ali crucificados, um creu, o outro não, e quando foram para quebrar as pernas de Jesus, perceberam que ele estava morto. Aí um soldado veio com uma lança e furou o seu lado ali direito, furou o seu lado. Lembra o que saiu ali? Sangue e água. Sangue fala de purificação de pecados e água fala de regeneração. 1 Pedro 1,23 diz assim, porque fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a qual é a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Nós somos regenerados pela palavra. O que significa ser regenerado pela palavra? É que o Espírito aplica toda a obra de Cristo pela palavra e aplica em nós, para nós crermos. Também Tiago diz assim, algo assim muito interessante, aquele texto que todos nós conhecemos, que Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, a igreja, ela existia no coração do Pai desde quando? No coração do Filho. Desde quando a igreja existia? Irmãos, antes da fundação do mundo. Lembra aquele texto? Como é que nós sabemos disso? Irmãos, não é maravilhoso saber que você creu, que você já estava no coração do Pai, antes da fundação do mundo? Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou ler para vocês aqui, Efésios 1, versículo 4, que vai mostrar essa verdade, irmãos, tão linda para nós. Diz assim, porque agora nós temos um mistério profundo, desde quando a igreja já existia, não em realidade, mas ela estava guardada no coração do Pai. Você tem ideia, irmão? Olha aqui o versículo 4. O final do versículo aqui, que fala que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos do espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora, olha o 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, a igreja estava em Cristo, antes da fundação do mundo, mas ela tinha que nascer, para ser uma realidade. Vocês percebem, irmãos? Isso aqui é lindo demais. Então, antes da fundação do mundo, para sermos, não evangélicos, não crente de meia sola, para sermos santos. Santos
e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis aqui é sem defeito, perante Ele. Perante Ele. Uma igreja como Ele sempre quis, uma igreja perfeita. Mas para isso, irmão, o Senhor Jesus, Ele realizou algumas coisas maravilhosas. Primeiro, vamos considerar algo importante. Sendo Adão uma figura de Cristo, Eva estava sempre em Adão, porque foi tirada ali do lado dele. Eva somente pôde existir porque uma parte de Adão estava nela, ali do seu lado. Sem Adão, Eva nunca iria existir. E Adão era uma figura de Cristo. Agora, irmãos, Adão, ele vagou pela terra aqui muito tempo, procurando uma contrapartida, não encontrava. Por isso que ele diz, esta final, quando o Senhor então trabalhou em Eva, modelou Eva, é por isso que Eva era a glória de Adão. Sabe como é que Paulo mostra para nós a respeito da mulher? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, no final do versículo, que diz assim, que a mulher é a glória do varão. Você quer conhecer uma mulher? Olha, você quer conhecer o marido de uma mulher? Olha para a sua esposa, porque a mulher é a glória do varão. Se esse marido trata mal a sua esposa, tem diversas formas de tratá-la mal, de uma forma vingativa e por aí vai. Ela vai estar cabisbaixa, triste, macambúzia, zorumbática e por aí vai. Agora, a mulher é a glória do varão. O que significa? A mulher é o reflexo daquilo que é o homem. A igreja, ela é o reflexo de Cristo. A igreja tem a natureza de Cristo. 1 João 3,9 fala que nós temos a natureza divina, nós somos participantes da natureza divina. 2 Pedro 3, versículo 4. Participamos da natureza divina. Queridos, esse é um casamento entre Cristo e a igreja que era, do ponto de vista humano, é impossível, porque a igreja era uma igreja que vivia em pecado. Se é que podemos dizer igreja, era na realidade uma prostituta, né? Mas Cristo amou a igreja estava guardada nele. Então, ele teve que vir a este mundo, colocar a sua tenda, se identificar conosco, para ser um conosco, nosso irmão, querido irmão, como é que é o nome lá, minha irmã? Me ajuda aqui, que nós falamos ali na reunião, na salinha. Rodrigo Abarca, ele disse que tudo aquilo, De Verne Frank também vai dizer a mesma coisa no seu livro Eterno Propósito, que tudo aquilo que Cristo não poderia assumir, Ele não poderia salvar. Então Cristo assumiu o nosso espírito humano, o nosso corpo humano e a nossa alma humana. Por isso que não é uma salvação apenas, é uma tão grande salvação. Hebreus 2, os primeiros versículos, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Porque a salvação de Cristo na cruz alcançou o nosso espírito, alma e a redenção do nosso corpo. Uma salvação perfeita. Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar perfeitamente ou totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Essa mesma palavra Pedro vai dizer na sua carta, 1 Pedro 3,18, que Jesus morreu pelos nossos pecados uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, ao nosso Pai Celestial. Então, queridos, Eva era um reflexo de Adão. Quando Adão a viu, disse: ela se parece comigo. Agora, não preciso procurar as minhas afeições em animais, não é assim?
Então, queridos, a mulher era a expressão gloriosa do homem, porque quando nós vemos a igreja, o que nós vemos na igreja, irmãos? Muitos vê doutrina, regra, na minha igreja é uma doutrina diferente. Que tristeza isso, né? O que nós vemos na igreja, irmãos? Se nós vemos a igreja de Cristo, nós temos que ver Cristo na igreja. Se o noivo não está nela, ela não é a noiva de Cristo. Comentávamos hoje rapidamente, em breves palavras. Observe, irmãos, por favor, em todas as ministrações. Creio que aqui muitos irmãos escutam aí ministrações. Percebo que dificilmente você vai escutar falar de Cristo nas ministrações. É Deus, busca de poder, vai fazer, você tem que fazer, você tem, você precisa, você tem, etc. Tal. A pessoa fica louca. Mas Cristo, infelizmente, está sendo esquecido nos púlpitos. Que tragédia é isso para o cristianismo. Então, irmãos, quando nós vemos a igreja, nós vemos Cristo. Quando nós vemos Cristo, nós contemplamos também a igreja. Se o Senhor abrisse o coração dele para nós, o que nós veríamos lá? A igreja, porque ele amou a igreja. A igreja é a glória de Cristo, porque nós temos algo dele, ele colocou a sua glória em nós. Abra comigo lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 14. Ezequiel 16, verso 14. Temos uma linda declaração aqui, mostrando que nós temos a realidade dele, que diz assim, olha só o versículo 14, que lindo que é isso aqui, amados. Ele diz assim, vamos ler com bastante cuidado, correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, mas tem uma causa aqui, por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor. Está vendo, irmão? Então a igreja, ela tem algo dele, tem a glória dele. O que é a glória de Cristo? Ele mesmo, ele é o resplendor da glória, ele é o Senhor da glória. Então, irmãos, nunca nos esqueçamos disso. O intento do nosso Senhor é ter uma companheira, ter uma noiva que corresponda a Ele, que responda a Ele. E Ele fez tudo para obter a sua gloriosa noiva. Aquele texto de Isaías 26:12, lá diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu a fizeste, ou Tu as fazes por nós. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu a fazes por nós. Puxa, que interessante, agora, se Ele faz por nós, eu estou sossegado, tranquilo. Não é assim, Ele vai fazer junto contigo. A graça de Deus a nós é 100% de Deus, mas é 100% também a nossa responsabilidade. Se você remar com graça, você vai só girar. Eu estou na graça, então vamos remar só com a graça. Não, mas tem a tua responsabilidade. A graça 100% e 100% tua responsabilidade, este barco vai chegar a um ponto específico designado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar algo aqui, irmãos, e domingo pelo menos vamos continuar, aprofundar mais sobre o assunto do noivo celeste. Vamos ficar encantados, domingo pela manhã, sobre esse tema, muito interessante. Hoje é uma breve introdução para colocar um salzinho debaixo da língua, para que a gente possa então desejar e orar a respeito disso. Mas, irmãos, eu quero que você considere isto aos pés do Senhor. E não se esqueça, a maneira como Adão obteve a sua noiva, foi da mesma forma que Cristo obteve a sua.
Deus fez cair profundo sono em Adão, então tirou a sua noiva, figura da igreja Eva, do seu lado. Cristo teve que ir passar pelo sono da morte. Ele morreu. Então, quando ele morreu, o pai pôde obter uma noiva para o seu filho. Muito lindo, irmão, essa cena aqui. Agora, queridos, como Adão, o Senhor foi induzido a um profundo sono, como eu já me referi. Então, há duas razões principais para isso. Me escute com atenção agora. Em primeiro lugar, para que a sua noiva nascesse, nós, a sua igreja, vamos ver o que Cristo fez. Para que a igreja nascesse liberta para amá-lo. O que ele fez? Em primeiro lugar, por meio da sua morte, Jesus Cristo, ele destruiu tudo o que ficaria no caminho para que ele então pudesse conquistar a mão da sua noiva. Então o que ele fez? Primeiro ele destruiu, ou ele cumpriu a lei. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui com bastante reverência para que os irmãos tenham uma didática aí melhor. Jesus, ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei não por ele, mas por nós, que não tínhamos capacidade de cumprir a lei de Deus. Paulo fala em Romanos 7, a partir do versículo 14, que eu sou carnal, vendido ao pecado. Como que eu posso cumprir? A lei é perfeita, o mandamento é santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Nós não temos condições de cumprir a lei, mas Cristo cumpriu a lei por nós. E Ele fez com que a lei na nossa vida fosse destruída. Porque se a igreja nascesse, tivesse que cumprir a lei sufocaria a sua noiva. E nós não teríamos condições de amar o nosso Senhor, sufocado. Então, Romanos 7,4, Paulo diz assim: assim também vós, meus irmãos, morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós morremos para a lei. Outro texto, são muitos, vou citar dois que são muito conhecidos. Gálatas 2, versículo 19. Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele vai mostrar onde que ele morreu. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele morreu para a lei. Se ele morreu para a lei, não tem que cumprir mais a lei. Entende, irmãos? Morremos para a lei. A palavra fala em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Olha só, então ele cumpriu a lei. Então nós não temos mais problema com a lei de Deus. A lei de Deus para nós é um prazer muito grande, porque Ele é o autossuficiente que nos ajuda a cumprir tudo. Os mandamentos que Ele deixou para nós foi apenas 2. E se você cumprir esses 2, você cumpre toda a lei e os profetas. Amar o Senhor é o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus e o seu próximo tem cumprido toda a lei. Oh, irmãos, que coisa precisa melhor do que isso para nós? Eu creio que não. Então o problema está em nós, não no Senhor, porque Ele já nos capacitou a tudo. Então Ele nos libertou da lei. Então a igreja está livre da lei, a noiva está livre da lei, não tem regras, não tem mandamentos para a sua noiva. Então a noiva pode amá-lo. E o que mais que Ele fez, irmãos? O que mais nos separaria do Senhor? Jesus na cruz destruiu o sistema do mundo. Porque, irmãos, o sistema do mundo iria nos enganar o nosso coração para nós desviarmos do nosso amado Senhor. E Paulo vai dizer o seguinte, de uma forma tão linda, Gálatas 6, verso 14, ele disse assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Se eu morri para o mundo e o mundo para mim, eu estou livre do sistema mundano para amar o meu Senhor. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais preciosa? Então, o sistema do mundo é a velha criação. Então, se nós morremos para o mundo para nós, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que coisa linda. Querido, tem uma outra coisa então que nos separaria dele. Cristo na cruz, ele destruiu a morte. Por quê? Porque a morte nos separaria eternamente dele. E Jesus, Hebreus 2,14, não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à vida inteira de escravidão. Irmãos, entende o quanto que ele nos ama? O quanto, antes nós éramos, vou dizer para vocês que com bastante respeito, por favor, aquilo que o gato enterrava tinha mais valor do que nós, porque Isaías fala que eis que sois menos do que nada, mas agora esse menos do que nada é habitado pelo tudo que é Cristo. Então, irmão, a igreja nasceu, tudo foi feito por amor, irmãos, e que amor inexplicável é esse? Você consegue explicar o amor de Deus? Começa a desfrutar, irmão, não tente explicar o amor de Deus, é um amor inexplicável. Então, a igreja nasceu livre para amar o nosso bendito Senhor, para amar o seu noivo celestial. Irmãos, se ele fez tudo pela igreja, tirou todos os obstáculos do nosso caminho, para que nós fôssemos livres e pudéssemos amar a nossa noiva. Então, agora, sabe como é que Paulo, a gente vai encerrar por aqui hoje, sabe como é que Paulo fala deste amor? Abra cá, nada poderá nos separar mais deste amor. Romanos capítulo 8, vamos ler os versículos 38 e 39 apenas, muito interessante esses dois versículos aqui, Romanos 8, versículo 38 e 39, que diz assim: se ele nos libertou de tudo, irmãos, de tudo que impedia nós amar o Senhor, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Romanos 5,5. Agora, veja o que Paulo está dizendo aqui, verso 38. Olha a convicção que nós, a igreja de Cristo, temos que ter. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso dono. Pertencemos a Ele. Irmãos, é que o Senhor continue falando aos nossos corações, falando para conquistar cada vez mais os nossos corações para Ele mesmo. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, ouvindo a Tua voz. Pai, revela-nos mais de Cristo, firma-nos mais em Cristo, para que Ele seja formado em nós, ó Pai. Pai Santo, nos ajuda a aguardar e apressar a vinda do nosso amado noivo. Nosso coração anseia por Ele, Pai. Oh, Pai, continue nos sustentando, continue nos fortalecendo. Não permita, Pai, que as nossas mentes, corações, olhos, ouvidos venha nos desviar do nosso amado noivo. Inclina o nosso coração para Ti mesmo. Enche-nos com Teu Espírito, aumenta a nossa fé e leva-nos guardados para os nossos lares. Obrigado, Pai, por esse dia tão precioso que passamos aqui, desfrutando do Senhor. E é em Cristo que nós oramos.